Gente, que graça. Veja, este homem, Mateus, estava ali trabalhando. Agora, claro, você sabe por que ele era considerado um pecador? Porque cobrador de imposto naquela época significa que ele sempre cobrava um valor a mais das pessoas para ter um lucro pessoal. Ou seja, era ladrão, roubava as pessoas, era injusto. E de repente esse homem está lá e Jesus o chama. Porque Mateus tinha uma vocação, Mateus tinha um chamado, Mateus tinha uma missão. E que grande missão de Mateus, hein? Ser um dos apóstolos de Jesus. Que missão de Mateus. Jesus viu Mateus. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Segue-me você. Você que é pecador. Você que é ladrãozinho. Você que é injusto. Segue-me. Veja que o chamado é uma iniciativa de Jesus, não é Mateus que quer seguir, não. Porque o chamado é sempre assim, o chamado é uma iniciativa de Deus na nossa vida. Em cada chamado existe uma escolha. Jesus escolheu Mateus. Você dá para você entender isso? Jesus escolheu Mateus. Ei, Jesus te escolheu. Você também é vocacionado, você também é chamado a seguir Jesus e Jesus te escolheu. O chamado é individual. Jesus diz o nome de Mateus. Jesus viu um homem chamado Mateus. É individual, é para Mateus esse chamado. Ele não chamou outro, chamou Mateus. Quando Deus chamou a mim, ele chamou Gilson. Ele chamou a mim. Chamou eu. Você também tem um nome, ele te chamou. O chamado é individual. E para cada chamado existe uma missão. Se Deus está te chamando, ele tem uma missão para você. Interessante, olha a missão de Mateus. Ele seria um dos apóstolos. Interessante, ele seria um dos que iria escrever o evangelho. O evangelho que a gente leu hoje é de Mateus. Meu Deus, eu estou lendo um texto desse homem, que um dia era um grande pecador. Olha a missão dele, olha o chamado dele. Ah, meu irmão, minha irmã, o que Deus pode fazer com você? Olha o que Deus fez com este homem, é o que Deus pode fazer com você. Não importa o que você é. Se Deus te chama, Ele pode te transformar e fazer através de você uma missão linda. Deus estava chamando Mateus para ser um apóstolo. Muitas vezes Deus vai te chamar para quê? Qual é a missão que Deus vai te chamar? Deus pode te chamar para o casamento é uma missão. Deus pode te chamar para o casamento, Deus pode te chamar como me chamou para ser padre, Deus pode te chamar para ser religioso, para ser religiosa. Deus pode te chamar para uma vida consagrada. Deus pode te chamar para uma vocação específica. Ah, meu irmão e minha irmã, o chamado é individual. E para cada um Deus dá uma missão, quando Ele chama. Fique atento, porque você ouvirá a voz dEle. Diz a palavra que Mateus se levantou e seguiu a Jesus. Ele recebeu a graça de seguir. Não basta só a gente ter a própria determinação para seguir Jesus, não. Antes de seguir, houve um chamado. É uma graça. Gente, vocação é uma graça. Agora que bonito, Mateus mostra prontidão para seguir Jesus. Imediatamente. Ele se levantou e seguiu Jesus. Ele mostra prontidão, porque para responder o chamado, tem gente que enrola, tem gente que enrola, tem gente que enrola. Você tem que ter prontidão para realizar o teu chamado. Agora é interessante. Mateus é um grande pecador. E mesmo sendo pecador, Jesus chama Mateus.
Jesus não nos chama porque nós somos santos. Jesus não chamou o Frei Gilson porque ele era santo. Não, muito pelo contrário. Jesus não chamou Mateus porque ele era santo. Jesus não chama você porque você é santo. Pelo contrário, ele nos chama porque somos pecadores. Ele disse na sua palavra hoje: eu não vim para os que estão bons, eu vim para os que estão doentes. Sim, ele chama pecadores, e à medida que nós vamos seguindo a ele, ele vai nos purificando. Então, quando você é chamado por Deus para alguma missão, não é porque você é santo, não, você é um pecador. Você não é o melhor de todos, não, você é um pecador, mas à medida que você vai seguindo Jesus, ele vai purificando você, e aí isso é lindo. Mateus foi se deixando purificar, Mateus foi se deixando purificar, até que hoje nós chamamos São Mateus. Você está entendendo? Deus tem um chamado para você, e o maior chamado que Deus tem para você é o chamado à santidade. Esse chamado é lindo. E esse chamado à santidade você vai exercer no casamento, no sacerdócio, não sei. Aonde você vai exercê-lo? Qual é a missão que Deus te deu? Mas siga Jesus e deixe Ele te purificar, como purificou Mateus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.